Fala pessoal, aqui é o Penny no Review Cultos. De hoje eu trago Front Mission First Remake, que é para aqueles que curtem jogos de estratégia com mechas e querem puxar aquela nostalgia dos jogos antigos. O jogo foi produzido pela Forever Entertainment, responsável por jogos como Hard West e Fear Factor Sedna, enquanto a publicação fica a cargo da Square Enix, já conhecido pela série Final Fantasy e também é criadora da franquia Front Mission. O lançamento inicial dele foi apenas no Nintendo Switch, somente em mídia digital, recebendo um porte posterior para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e PC nas plataformas da Steam, GOG e Epic Games. Inicialmente só em mídia digital também, mas posteriormente recebendo mídia física para todos os consoles que recebeu o jogo. Como o próprio nome diz, ele é um remake do primeiro jogo da franquia, que foi lançado para o Super Famicom, depois recebendo portes para o PlayStation 1 e Nintendo DS, sendo a partir desse último que recebeu uma versão em inglês. Mas sem mais delongas, vamos preparar nossos Wanzer e embarcar na Segunda Guerra envolvendo as potências mundiais. No futuro próximo, onde houve o surgimento da Ilha Huffman e diversas mudanças políticas que dividiu o mundo entre as grandes potências mundiais, também temos o desenvolvimento dos Wanzers, robôs utilizados em diversas atividades do mundo, principalmente nas guerras que permeiam esse futuro. Nesse cenário acompanhamos Radcliffe, um soldado da OCU que, após se envolver nos incidentes que iniciou a Segunda Guerra da Ilha Huffman, saiu do exército e após alguns eventos começa a trabalhar como mercenário para descobrir o que realmente aconteceu naquela missão. Os desenvolvimentos da história têm um ponto mais adulto, não seguindo a linha clássica do bem contra o mal que geralmente temos nos jogos, mostrando o lado mais pesado da guerra e levando em conta os laços políticos que temos nessas disputas. Enquanto esse é um jogo de estratégia por turno relativamente simples, o fato de usarmos Wanzers em vez de guerreiros que trocam de profissão muda bastante como a partida se desenvolve. Logo de início, a montagem dos mechas é totalmente customizável, podendo mudar os braços, pernas e tronco do Wanzer, adaptando seus robôs para as estratégias do jogador, isso sem contar as variações de equipamentos que também aumentam bastante o leque de opções. Enquanto a montagem do Wanzer é extremamente importante, as aptidões do piloto também contam muito na performance, já que seu estilo de luta varia conforme os equipamentos, que podem utilizar ataques físicos como tonfas, indo para as armas de curto alcance como rifles e metralhadoras, e chegando até os de longo alcance como lança-mísseis. Em conjunto com os equipamentos, os pilotos também aprendem técnicas especiais que ajudam no combate. A maioria delas são ativadas aleatoriamente, mas quando são utilizadas podem mudar totalmente o decorrer dos combates. Isso sem contar os itens que podem ser utilizados para criar armadilhas ou atrapalhar a performance do adversário. Fora dos combates, a progressão do jogo é bem direta, sem batalhas aleatórias, precisando usar e abusar da arena para conseguir dinheiro para todas as atualizações necessárias do seu arsenal durante a campanha. Você até consegue conversar separadamente com alguns NPCs no bar e outras localizações, e pode trazer informações extras e até algumas missões novas, mas no geral é bem limitado a interação do jogo, algo bem recorrente nos jogos de estratégia, mas que pode ser um pouco estranho para quem não está acostumado com o gênero. O jogo foi criado no Unity, todo em 3D seguindo o padrão de visualização do campo de batalha que tínhamos em pixel art do jogo original. Como eles não tiveram estilo de arte, os gráficos e como são feitas as ações dos combates são bem mais simples do que vemos nos jogos atuais, o que pode causar estranhamento aos novatos da franquia que nunca viram ele antes, mas mantém a nostalgia para os veteranos da série. Fora dos combates, todos os personagens receberam também uma nova arte para combinar com o novo estilo, mas ainda assim não foge do conceito original deles. Nesse remake, recebemos uma versão remixada das músicas dos originais para acompanhar o novo estilo de arte do jogo, que mantiveram bem o clima tenso que temos durante toda a campanha devido aos ocorridos da história, mas para aqueles que preferem a versão original das músicas, é possível utilizá-las também para aumentar ainda mais o sentimento de nostalgia.
Infelizmente, o jogo não recebeu dublagem alguma. Não atrapalha a jogatina do pessoal, mas é algo que pode incomodar um pouco aqueles que fazem questão disso nos jogos. Assim como a versão para PlayStation 1, o jogo tem uma nova campanha focada no ponto de vista do CS, seguindo Kevin Greenfield enquanto ele se mistura nos eventos da guerra, mostrando informações novas que não tínhamos no original, abrangendo bastante a história. Essa é uma campanha inicialmente mais complicada, sendo recomendado jogá-la depois de finalizar a campanha original. Para ambas as campanhas, ao finalizar elas liberam o New Game Plus para aquela campanha em específico, mantendo tudo que foi adquirido anteriormente, como também a cada finalização libera um novo nível de dificuldade para aqueles que buscam um desafio extra. Por último, no momento desse review, foi anunciado que o jogo receberá algumas missões extras, incluindo personagens novos e até mesmo multiplayer local, o que vai agradar bastante quem curte as disputas contra outros jogadores. Com um pouco de cuidado e bom controle dos elementos do jogo, finalizar ambas as campanhas não é muito complicado se está utilizando o nível normal de dificuldade, mas correr atrás de todas as conquistas do jogo dá um bom trabalho, já que precisa correr atrás das missões secretas e ainda focar no New Game Plus. Entre os mais trabalhosos temos: alcançar o nível máximo em 3 características de um piloto, derrotar o Skrull na primeira missão do jogo, conseguir todos os mechas secretos numa campanha e encontrar todos os personagens dos outros jogos na campanha do CS. Em resumo, Frontier Missile Force Remake traz um porte quase que direto do jogo original, mudando os gráficos para os modelos 3D e mantendo o conteúdo extra que ele recebeu nos portes posteriores ao lançamento original. Mesmo que mantendo a simplicidade inicial da franquia, é uma boa porta de entrada para aqueles que têm curiosidade na franquia e curtem jogos de estratégia e mechas. A jogabilidade continua quase a mesma. Houve algumas pequenas mudanças no sistema de acerto, mas o que realmente modifica as partidas são as mudanças na dificuldade, podendo adaptar o estilo do jogador conforme preferir, já que não precisa ficar preso às configurações iniciais da partida. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!